estava carregado com encanto de sono. Com os fios de cabelo que sobraram, ela fez uma corda e a deixou suspensa na janela. Quando a ponta dessa corda começou a balançar perto dos guardas que vigiavam a árvore, eles caíram no sono. Lúthien então desceu e, em volta do manto de sombras, fugiu de Doriath. Celegorm e Curufin estavam caçando lobos na companhia de seus cães de caça, cujo líder era Huan, o cão que pertencera a Orome. E sobre Orome nós falamos lá no TT número 122. Não deixem de conferir esse vídeo pelo link que eu coloquei aqui embaixo. E sobre Huan, ainda vai ter um vídeo só sobre ele aqui no canal. Pois foi Huan quem encontrou Lúthien voando como uma sombra sob a luz do dia entre as árvores. Huan levou Lúthien ao encontro de Celegorm, e ela se alegrou ao saber que ele era um príncipe dos Noldor e um inimigo de Morgoth. Quando a viu, Celegorm se apaixonou e disse que a ajudaria se ela fosse com ele para Nargothrond, e ele não falou que já sabia da demanda de Beren. Em Nargothrond eles a enganaram, pois a deixaram cativa e sem contato com ninguém. Eles tinham planos de esperar que Finrod morresse nas mãos de Sauron, e depois forçar Thingol a conceder a mão dela para Celegorm. E ele chegou mesmo a enviar mensageiros até Thingol. Mas Huan, que gostara de Lúthien desde o seu primeiro encontro, apiedou-se dela em cativeiro e a visitava frequentemente à noite. Até que uma noite, Huan lhe trouxe seu manto e a ajudou a fugir. Ele deixou que Lúthien o montasse como um cavalo, e assim alcançaram grande velocidade. Nesse tempo só restavam mesmo Finrod e Beren nos calabouços de Sauron, e este já desconfiava que Finrod era um grande Noldor e que o segredo da missão residia com ele. Quando o lobo veio pegá-lo, mais uma vez ele utilizou seus poderes e quebrou os ferros que o prendiam, lutou com as próprias mãos e matou o lobo. Mas Finrod Felagund recebeu ferimentos mortais. Ele se despediu de Beren e morreu. Nesse momento, Lúthien chegou à ponte que dava para a ilha de Sauron e entoou uma canção. Beren ouviu e cantou uma música de resposta, então caiu no chão sem forças. Lúthien então entoou uma canção de poder maior ainda, de forma que a ilha toda tremeu. Sauron logo percebeu que ali estava a filha de Melian, e teve a ideia de capturá-la para entregá-la de tributo a Morgoth. Ele enviou então vários lobos para pegá-la, mas um a um foram mortos por Huan. Então Sauron enviou Draugluin, o pai dos lobisomens de Angband. Este era poderoso e especialmente mau, e seu combate com Huan foi longo. Mas Draugluin foi ferido severamente e voltou para dentro da torre, vindo a morrer aos pés de Sauron. Sauron soube por Draugluin que Huan estava acompanhando Lúthien. Lembrou da antiga profecia de que Huan morreria pelas garras do lobisomem mais poderoso do mundo. Sauron então assumiu essa forma e foi ao encontro de Huan. Foi tal o horror de sua chegada que Huan saltou de lado. Sauron então atacou Lúthien, e ela desmaiou diante da ameaça do espírito cruel em seus olhos e do vapor imundo de seu hálito. Mas enquanto ele vinha, ela, ao cair, lançou uma dobra de seu manto escuro diante dos olhos do agressor, e ele tropeçou, pois uma sonolência passageira o acometeu. Então Huan atirou-se. Ocorreu assim a luta entre Huan e o lobo Sauron. Os urros e os latidos ecoaram nas colinas, e os vigias nas muralhas das Eredwethin, do outro lado do vale, ouviram tudo de longe e se admiraram. Contudo, nem feitiço, nem encanto, nem garra, nem veneno, nem arte demoníaca, nem força animal, nada conseguiu derrubar Huan de Valinor. E ele pegou o adversário pela garganta e o dominou. Sauron então mudou de forma de lobo para serpente e de monstro para sua forma costumeira, mas não conseguiu se livrar de Huan, sem abandonar totalmente seu corpo. Antes que seu espírito imundo deixasse sua casa sinistra, Lúthien veio até ele e disse que ele perderia sua vestimenta de carne, e seu espectro seria mandado trêmulo de volta a Morgoth. Lá para todo sempre, disse-lhe Lúthien, teu eu nu suportará o tormento do escárnio de Morgoth e será perfurado pelos seus olhos, a menos que me cedas o comando de tua torre. Sauron então se rendeu e Lúthien assumiu o comando da ilha e de tudo que ali se encontrava. E Huan o libertou. De imediato, Sauron assumiu a forma de um vampiro, imenso como uma nuvem negra que encobre a lua. Fugiu, gotejando sangue da garganta sobre as árvores, e foi para Tauronofhuin, onde permaneceu, enchendo a região de horror. Mais uma vez, pelo poder de Lúthien, os portões foram derrubados, as paredes caíram e as masmorras foram expostas. De lá saíram muitos prisioneiros.
Beren não saiu, pois estava ao lado de Felagund chorando pelo amigo. Lúthien o encontrou e o abraçou. Então ele voltou a si. Enterraram o corpo de Felagund no topo da colina e a ilha voltou a ser pura. Mas Finrod depois reencarnou, e foi um dos únicos elfos que sabemos que retornaram ao convívio dos vivos, sendo o outro Glorfindel. Para saber tudo sobre Glorfindel e a reencarnação élfica, vejam lá o TT número 42, clicando no link que está aqui embaixo. Beren e Lúthien ficaram um tempo nos bosques, e Huan voltou a Nargothrond, para onde também tinham ido muitos daqueles que foram prisioneiros na ilha de Sauron. E eles revelaram os feitos da donzela élfica. As pessoas perceberam que Celegorm e Curufin tinham agido com traição, e então o encanto do povo por eles passou, e todos prestaram obediência a Orodreth, sendo fiéis novamente à casa de Finarfin. Orodreth não permitiu que matassem Celegorm e Curufin, mas encerrou ali a amizade. Os dois irmãos foram embora, mas ninguém os acompanhou. Nem mesmo Celebrimbor, o filho de Curufin, quis ir com o pai, e ficou em Nargothrond. E para saber tudo sobre Celebrimbor e como depois ele fez os Anéis de Poder, vejam lá o TT número 50, cujo link também está aqui embaixo na descrição. Mas Huan era um cão fiel, e ele ficou com seu dono Celegorm. Os irmãos decidiram ir para Himring, onde governava Maedhros, e decidiram tomar o caminho através de Dimbar, próximo à floresta de Brethil, para evitar o perigo de Nandungortheb. Beren e Lúthien tinham entrado em Brethil e estavam já próximos à fronteira de Doriath, mas Beren não queria entrar sem ter cumprido sua tarefa, e mesmo a contragosto falou para Lúthien entrar sozinha. Mas Lúthien disse que seu destino era com ele aonde quer que fosse. E enquanto eles discutiam esse assunto, foram encontrados por Celegorm e Curufin. Celegorm avançou com o cavalo para cima de Beren, enquanto Curufin foi pegar Lúthien para carregá-la. Mas Beren se desviou com um salto e conseguiu alcançar Curufin pela garganta e o derrubou do cavalo. Enquanto o estrangulava, Celegorm vinha por trás com uma lança, mas nesse momento Huan abandonou seu dono e se voltou contra ele. Lúthien não permitiu que Curufin fosse morto, mas Beren lhe tomou as armas e arreios, incluindo a faca Angrist, que tinha sido forjada por Telchar, o anão ferreiro. Sobre essa faca e as outras armas forjadas por Telchar, nós falamos lá no TT número 72. Dê uma conferida lá. Quando eles mandaram os irmãos embora, Curufin de emboscada se virou e atirou uma flecha em direção a Lúthien, mas Huan acatou com a boca. Mas na segunda flechada, Beren pulou na frente e foi atingido no peito. Mas depois de perseguir os filhos de Fëanor, Huan veio com uma erva que Lúthien usou para estancar o ferimento, e com seu amor e magia, ela conseguiu curá-lo. Certo dia, ciente de que deveria cumprir seu juramento, mas sem colocar sua amada em perigo, Beren acordou mais cedo e deixou Lúthien aos cuidados de Huan. Então partiu novamente para o norte. Mas Huan acabou levando Lúthien em suas costas para encontrar Beren, só que antes passaram na ilha de Sauron. E lá pegou os adereços de Draugluin, o lobisomem, e de Thuringwethil, a mensageira de Sauron que costumava ir em forma de vampiro até Angband. Com esses disfarces, Huan e Lúthien foram ao encontro de Beren. Beren assumiu o disfarce de Draugluin e, com Lúthien como Thuringwethil, se dirigiram aos portões de Angband. Ali estava Carcharoth, um lobo da raça de Draugluin, e seu nome significa Goela Vermelha. Ele foi alimentado com carne viva por Morgoth durante muito tempo, para que ele ficasse enorme e fosse aquele que daria fim à vida de Huan. Seu outro nome era Anfalglir, que significa mandíbulas sedentas. Quando Carcharoth começa a farejar os dois e achar estranho, pois sabia que Draugluin havia morrido, Lúthien retira seu disfarce e é dito que, de repente, porém, algum poder vindo de outrora, herança de alguma raça divina, se apossou de Lúthien. Ela então faz com que Carcharoth caia desacordado. Beren e Lúthien então fizeram aquilo que nenhum elfo ou mortal jamais haviam feito. Chegaram diante do próprio trono do Senhor do Escuro. Ali, Beren, na forma de lobo, esgueirou-se para baixo do trono, mas Lúthien foi despida do disfarce pela vontade de Morgoth, que voltou seu olhar para ela. Ela não se intimidou com os olhos de Morgoth, disse seu nome e se ofereceu para cantar diante dele, como se fosse um menestrelo.
Morgoth, então, contemplando sua beleza, concebeu em pensamento um desejo maligno e um plano mais sinistro do que qualquer outro que já passara por seu coração desde sua fuga de Valinor. Com isso, foi traído por sua própria maldade, pois ficou a observá-la, deixando-a livre por um instante e se deleitando com sua ideia. De repente, então, ela escapou de sua visão, e das sombras começou uma canção de beleza tão insuperável e de tamanho poder de encantamento que ele foi forçado a escutar, e uma cegueira se abateu sobre ele, enquanto seus olhos passavam de um lado para o outro à procura de Lúthien. As fogueiras se apagaram, as Silmarils brilharam forte na coroa de ferro. Lúthien aproveitou o momento de confusão de Morgoth quando a sua cabeça pendeu com o fardo de carregar a coroa com as Silmarils e passou seu manto nos olhos do Senhor do Escuro, que adormeceu e caiu de bruços no chão. Aproveitando que a coroa rolou de sua cabeça, Beren foi acordado por Lúthien, sacou a faca Angrist e arrancou uma das Silmarils da coroa. Quando ele segurou a pedra com sua mão fechada, ela parecia uma lamparina acesa, mas não feriu de forma alguma. Mas Beren, acreditando que tinha uma oportunidade única, resolveu superar seu juramento e tirar também as outras Silmarils. Foi quando a faca trincou e um estilhaço voou e bateu na cabeça de Morgoth. Morgoth e Angband se agitaram, e Beren e Lúthien fugiram rápido, mas encontraram o portão bloqueado por Carcharoth. Beren, segurando a Silmaril no alto com a mão direita, o enfrentou e mandou que fosse embora, mas ele abocanhou a mão de Beren e a decepou. A joia começou a consumir suas entranhas e ele saiu correndo feito louco. Como as presas do lobo tinham veneno, Lúthien chupou a ferida com os lábios e usou seu poder para estancar o ferimento. A grande águia Thorondor e 2 vassalos vieram voando e levaram Beren e Lúthien, enquanto Angband acordava totalmente do torpor. Durante o voo passaram sobre o vale de Tum-Laden, e Lúthien viu ao longe brilhar a cidade oculta de Gondolin. Sobre a cidade secreta de Turgon, ainda vamos falar em breve aqui no TT. As águias os deixaram nas fronteiras de Doriath, e Lúthien e Huan cuidaram de Beren. Desde então, Beren passou a ser chamado de Erchamion, que significa maneta. Eles resolveram voltar a Menegroth e encarar Melian e Thingol. Ao mesmo tempo, Carcharoth desceu pelo lado oriental de Taur Nufui, passou acompanhando as nascentes do rio Esgalduin e adentrou as fronteiras de Doriath, pois o poder de Melian não conseguiu contê-lo, já que ele ia impulsionado pela força da Silmaril. Ao chegarem a Thingol, este se surpreendeu por Beren ainda estar vivo e perguntou se ele cumpriu seu juramento. Beren respondeu que sim, mas mostrou a mão esquerda vazia e a direita que faltava, e ali ele ficou conhecido como Camlost, o Mão Vazia. Mas o coração de Thingol se abrandou e ouviu a história que eles contaram. Ele percebeu então que Beren não era um homem comum e que seu amor por Lúthien era algo novo e desconhecido. Thingol então cedeu a mão de Lúthien para Beren, pois percebeu que aquele destino não poderia ser impedido por nenhum poder deste mundo. Mas Carcharoth avançava cada vez mais em direção a Menegroth. Prepararam então a famosa caça ao lobo, e dela participaram Huan, o Cão de Valinor, Mablung, Mão Pesada, Beleg, Arco Forte, Beren, Erchamion e Thingol, Rei de Doriath. Beren estava parado junto a Thingol, e de súbito eles perceberam que Huan havia deixado a posição a seu lado. Então da moita vieram latidos fortíssimos, pois Huan, tendo ficado impaciente e desejoso de dar uma olhada nesse lobo, entrara sozinho na moita para tirá-lo de lá. Carcharoth, porém, evitou-o e, rompendo por entre os espinhos, saltou de repente sobre Thingol. Beren, veloz, postou-se diante dele com uma lança, mas Carcharoth desviou e o derrubou, mordendo-lhe o peito. Nesse momento, Huan saltou da moita sobre as costas do lobo, e os dois caíram juntos em luta feroz. Nenhuma briga de lobo e cão foi como aquela, pois nos latidos de Huan ouvia-se a voz das trompas de Orome e a ira dos Valar, ao passo que nos uivos de Carcharoth estavam o ódio de Morgoth e uma crueldade pior do que dentes de aço. E as rochas se fenderam com esse clamor, caindo do alto e sufocando as cataratas de Esgalduin. Ali os dois lutaram até a morte, mas Thingol não prestou nenhuma atenção, pois se ajoelhou junto a Beren ao ver que ele estava gravemente ferido. Naquela hora, Huan matou Carcharoth, mas ali, nos densos bosques de Doriath, sua própria sina, proferida havia tempo, se realizou. Recebeu um ferimento mortal e o veneno de Morgoth nele penetrou. Então aproximou-se e, caindo ao lado de Beren, falou pela terceira vez com palavras.
Disse-lhe adeus antes de morrer. Beren nada falou, mas pôs a mão na cabeça do cão e assim se despediram. Mablon pegou uma faca e abriu o ventre do lobo, onde encontrou a mão intacta de Beren segurando a Silmaril. Quando ele foi pegar a pedra, a mão se desfez e entregou a joia na mão esquerda de Beren. Este entregou então a Silmaril para Thingol e deu por realizada a demanda. Um pouco antes de Beren morrer, Lúthien lhe pediu que esperasse por ela do outro lado do mar ocidental, e assim ele fez. Seu espírito se demorou nos palácios de Mandos, antes que seguisse o destino dos homens e saísse dos círculos do mundo. É dito que o espírito de Lúthien afundou na escuridão e finalmente fugiu, deixando seu corpo como uma flor que é cortada de repente e jaz por um tempo sem murchar na relva. Lúthien foi para os palácios de Mandos na região reservada para os Elfos. Procurou Mandos, se ajoelhou e cantou para ele. Aquela foi a mais bela e mais triste canção jamais cantada, e Mandos se comoveu. Mandos convocou Beren e o deixou com Lúthien, mas ele não tinha o poder de reter os espíritos dos homens ali pelo tempo além do período de espera, ou de mudar o destino dos filhos de Ilúvatar. Então ele se dirigiu a Manwë, que buscou em seus pensamentos algo que refletisse a vontade de Ilúvatar. Lúthien então recebeu as seguintes opções. Por seu trabalho e penar, poderia ir morar em Valimar, a cidade dos Valar, e ali esquecer as tristezas que vivera. Mas Beren não poderia acompanhá-la, pois os Valar não podem retirar a dádiva dos homens. A outra alternativa seria os dois voltarem para a Terra-média e ali viverem a vida dos mortais, sem qualquer garantia de felicidade, e seguirem ambos o destino dos homens, que é a morte. E foi essa escolha que uniu as duas casas dos filhos de Ilúvatar, e da união de Beren e Lúthien vieram descendentes em que ainda se via o semblante dela. Beren e Lúthien voltaram para Doriath, e Melian viu que agora um destino insuperável a separava de sua filha. Os dois foram embora e atravessaram o rio Gelion, entraram em Ossiriand e moraram em Tol Galen, a Ilha Verde, no meio do rio Adurant. Depois, a região ficou conhecida como Dor Fimignar, a Terra dos Mortos que Vivem, e ali nasceu Dior Aranel, o Belo, que depois ficou conhecido como Dior Eluhir, o herdeiro de Thingol. Embora Lúthien tenha recebido o destino dos homens, Dior pode ser considerado o primeiro meio-elfo, mas como ele morreu relativamente cedo, a questão de seu destino não chegou a ser contemplada pelos Valar. E para saber tudo sobre os Peredil, os meio-elfos, vejam lá o TT número 58, clicando no link que está aqui embaixo. Dior casou-se com Nimloth, parente de Celeborn, o marido de Galadriel, e eles tiveram 3 filhos, Elured, Elurin e Elwing. Thingol se desentendeu com os anões que forjaram o colar Nauglamir e foi morto, e esses eventos ainda iremos contar aqui em vídeos futuros. Os Elfos de Ossiriand ficaram sabendo de um exército de anões que vinha das montanhas, e as notícias chegaram a Tol Galen, e vindo também um mensageiro de Doriath contando o que tinha acontecido. Beren convocou Dior e juntos foram para o norte, para o rio Ascar, e com eles foram muitos Elfos Verdes de Ossiriand. Quando os anões vindos de Doriath chegaram em Sarn Athrad, foram atacados pelo exército liderado por Beren. Alguns poucos que conseguiram fugir foram alcançados no Monte Dolmed, mas ali foram contidos pelos pastores das árvores. Para saber mais sobre os Ents, desde a sua aparição na Terra-média até o destino das Ent-esposas e tudo mais, vejam lá o TT número 41, o link também está aqui na descrição. A batalha em Sarn Athrad foi a última em que Beren participou, e ele mesmo matou o Senhor de Nogrod e arrancou de suas mãos o Nauglamir, o colar dos anões. Beren o levou a Tol Galen e deu a Lúthien, que ao usar o colar em seu pescoço, era a imagem de maior beleza e glória que já houve fora do reino de Valinor, e por algum tempo a Terra dos Mortos que Vivem se tornou semelhante a uma imagem da Terra dos Valar, e nenhum lugar desde então foi tão belo, tão próspero ou tão cheio de luz. Dior se despediu dos pais e foi morar em Menegroth, se tornando o Senhor de Doriath. Até que um dia chegou apressado um Elfo Verde de Ossiriand com um cofre. Ali estava o Nauglamir com a Silmaril engastada, e na hora em que o viu, Dior soube que era um sinal de que Beren e Lúthien haviam partido desse mundo. A morte se abatera sobre o casal cedo demais, mas os sábios falam que a Silmaril apressou seu fim, pois o brilho da beleza de Lúthien quando a usava era forte demais para as terras mortais.
Dior colocou Nauglamir no pescoço e se tornou o mais belo dos filhos de Ilúvatar, incluindo 3 raças, os Elfos, Homens e os Maiar. Mas sobre Dior, sua história vai ficar para ser contada em outra ocasião. Depois que voltou a Tol Galen, ninguém mais ouviu falar de Beren e nem se viu quando ele ou Lúthien deixaram finalmente este mundo. O local onde seus corpos repousaram é desconhecido. Nas etimologias publicadas no volume 5 do The History of Middle-earth, é indicada a data de 466 da Primeira Era como a primeira morte de Beren, aquela em decorrência do ataque de Carcharoth. Então ele teria vivido por apenas 34 anos. Ainda de acordo com as mesmas fontes, ele teria retornado em 467 da Primeira Era e vivido até 503 da Primeira Era, somando assim mais 36 anos de vida. Ao todo, Beren teria vivido uns 70 anos, já Lúthien teria vivido por cerca de 3.377 anos. Tolkien desenhou tanto para Lúthien quanto para Beren os seus símbolos heráldicos, os brasões. Para saber os significados dos símbolos, vejam o TT número 74, clicando no link aqui da descrição. Vale lembrar que além daquele encontro em que Idith havia dançado para Tolkien e foi imitado pelos seus personagens, Tolkien mandou colocar na lápide de Idith o nome Lúthien, e quando ele faleceu foi colocado o nome de Beren. E assim chegamos ao fim dessa história. Geralmente aqui no TT eu resumo bem as histórias para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui eu fiz questão de apresentar muitos detalhes, pois esse é o mais importante dos contos antigos, então teve que receber uma atenção especial. Eu deixei de fora, por exemplo, as curiosidades da primeira versão de Beren e Lúthien, que tem diferenças bem gritantes. Por exemplo, Beren não era humano, e sim um elfo, e também tinha uma espécie de protótipo de Sauron, que é apresentado na forma do grande felino Tevildo, o príncipe dos gatos. E isso tudo vai ficar para vídeos futuros, mas esse vídeo aqui ainda não acabou. Como eu prometi lá no começo, falta falar o que esperar do livro Beren e Lúthien. Bom, fisicamente o livro deve vir no mesmo estilo de Os Filhos de Húrin, ou seja, capa e desenhos internos feitos por Alan Lee. Me parece que ele pode ser o ilustrador preferido de Christopher Tolkien, ou um dos seus preferidos. Um funcionário da editora HarperCollins, chamado David Brown, falou o seguinte: Christopher Tolkien tentou extrair a história de Beren e Lúthien do trabalho abrangente que foi incorporado, mas esta história foi ela mesma se alterando conforme se desenvolviam novas associações com a história maior. Para mostrar um pouco do processo pelo qual esta lenda da Terra-média evoluiu ao longo dos anos, ele contou a história através das próprias palavras de seu pai, entregando em primeiro lugar a sua forma original, e em seguida passagens em prosa e verso a partir de textos posteriores que ilustram a narrativa conforme foi sendo alterada. Apresentados em conjunto pela primeira vez, eles revelam aspectos da história tanto no evento quanto na imediação narrativa, que foram posteriormente perdidos. A dúvida no comunicado é se essa forma original quer dizer que o livro vai ser constituído da mesma forma que Os Filhos de Húrin, ou seja, uma única narrativa sequencial. Segundo os tolkienistas Christina Skoll e Wayne D. Raymond, que eu e o César sempre falamos deles aqui no TT, não vai ser assim não. Eles entendem que a forma original, presumidamente, é a versão mais antiga que sobreviveu, escrita à tinta sobre a versão a lápis que Tolkien escreveu primeiro em The Book of Lost Tales, o livro dos contos perdidos, como sendo o The Tale of Tinúviel, o conto de Tinúviel. Este evoluiu conforme o legendário cresceu, como relatado em vários volumes do The History of Middle-earth e descrito em pormenores no nosso J.R.R. Tolkien Companion and Guide. Entendemos então que o livro vai trazer, na verdade, todas as versões da história de Beren e Lúthien, em prosa e versos, desde a primeira até a última. O tolkienista Tom Shippey, no seu livro The Road to Middle-earth, indica que existem pelo menos 9 versões dessa história. Então vamos ver rapidamente quais são essas 9 versões indicadas por Tom Shippey. A primeira é The Tale of Tinúviel, ou O Conto de Tinúviel, publicado no The Book of Lost Tales Part 2.
The Lay of Lathian, A Balada da Libertação do Cativeiro, publicado no The Lays of Beleriand. The Silmarillion, que dispensa apresentações. The Earliest Silmarillion, publicado em The Shaping of Middle-earth. The Quenta Silmarillion, também publicado em The Shaping of Middle-earth. The Earliest Annals of Beleriand, publicado em The Shaping of Middle-earth também. The Later Annals of Beleriand, publicado em The Lost Road and Other Writings. A próxima versão de Beren Lúthien é a Canção de Aragorn em A Sociedade do Anel, que foi declamada aqui pelo Ricardo Winter. Por fim, aqui está no The Grey Annals, publicado em The War of the Jewels. E para saber sobre todos esses volumes do The History of Middle-earth citados aqui, vejam o TT número 25, o link dele também está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, esse vídeo foi um dos que mais me deu trabalho para fazer até hoje aqui no canal, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso relembrar toda essa história que Tolkien tanto amava. Eu quero agradecer ao nosso amigo e colaborador Ricardo Winter, que mais uma vez abrilhantou o vídeo com a sua potente voz, lendo os versos de Tolkien. Eu quero aproveitar para agradecer também o Gabriel Cavalcante, que se virou nos 30 para conseguir fazer a entrevista com o autor Eduardo Spor, e também a Cristina Casagrande, que apresentou o belíssimo TT sobre a amizade em O Senhor dos Anéis. Valeu aí, pessoal! E os abraços de hoje vão para o João Bruno Tavares Lacerda e o Leonardo Freitas. Um abração aí para vocês! Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça já sua inscrição e ative as notificações no YouTube clicando aqui no sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam lá nossa fanpage do Facebook, sigam o nosso Twitter e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo de outro autor pela Amazon.com.br, veja se já tem um link próprio do Tolkien Talk para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Caso não esteja lá, fale com a gente que nós geramos o link para você. Ajude o TT a crescer, divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!